Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso mini curso de Python aplicado a geoprocessamento, organizado aí pela Semana de Geociências da UNB. Meu nome é Eduardo Virtuoso e agora a gente vai entrar na parte final do nosso curso, onde a gente vai aprender a manipular dados geográficos com o ArcPy. A gente vai ver algumas tarefas clássicas de geoprocessamento, como criação de buffer, seleção por atributo, seleção por localização, entre outras coisas. E no final eu vou passar um exercício para vocês, para a gente testar os conhecimentos. Nos meus cursos eu sempre passo um exercício final, que é onde eu dou espaço para o aluno testar o que ele aprendeu ao longo do curso e realmente se desafiar um pouco assim, tentando resolver um problema um pouquinho mais complexo. Como esse curso é mais curto, eu também decidi fazer um exercício final mais curto e menos complexo. Então a ideia vai ser que a gente é, aprenda aqui essas operações de geoprocessamento que eu vou mostrar para vocês. E daí depois eu vou passar para vocês as instruções do exercício final. Vou pausar o vídeo. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício. Não sei ainda quanto tempo eu posso dar. Talvez eu possa até passar a resolução num dia seguinte. Vou ver com a organização. E daí depois eu vou mostrar para vocês como eu consigo resolver esse problema utilizando o ArcPy. A maneira que eu acho mais adequada para resolver esse problema. Então tá, então vamos lá, vamos entrar aqui nessa parte 3. O que a gente vai fazer aqui? Até agora a gente manipulou algumas camadas, mas não internamente. A gente manipulou basicamente os diretórios. A gente adicionou e removeu camadas, a gente aprendeu a como automatizar esses processos, organizar melhor esses dados, dados geográficos, né? Agora a gente vai começar a mexer com a camada em si, com o conteúdo da camada. A gente vai abrir a tabela de atributos, consultar a tabela, fazer operações com isso utilizando o ArcPy. Então a gente vai sair um pouco daquela coisa de mexer mais com os diretórios para fazer realmente operações de geoprocessamento. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é mais uma vez importar aquela biblioteca OS, que é muito útil para a gente trabalhar com as nossas bases. E daí é, a gente tem aqui os nossos GDBs, né, que a gente criou do exercício 1 e do exercício 2. A gente vai trabalhar principalmente com essa camada dos municípios aqui do GDB do exercício 2, tá? Então, primeiro a gente vai aqui fazer o que a gente já aprendeu, que é salvar numa variável o nosso projeto aqui. A gente vai dizer que a gente está trabalhando com o projeto atual. Salvar nessa outra variável o nosso map, que está aqui, né? E daí a gente vai adicionar esse BR Municípios 2020, que está aqui no nosso GDB do exercício 2. Tá? Tá aqui. Então vamos dar uma olhada aqui na tabela de atributos. Vou deixar ela aqui. Ó. A gente tem aqui o código do município, o estado, a sigla do estado e alguns outros dados de área e dados também do shapefile. Então, vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, a gente tem todos os municípios do Brasil aqui nesse shapefile. É aquele que a gente baixou lá do IBGE, eu mostrei para vocês lá no início do curso onde baixar. Né? Então tá, vamos dar uma olhada aqui agora como que a gente consegue trabalhar com essa tabela de atributos utilizando o ArcPy. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar essa função aqui, esse recurso list fields, que é um recurso do ArcPy
que faz com que a gente consiga manipular os campos, né, que são basicamente as colunas da nossa camada. Então a gente vai salvar isso aqui numa variável chamada list field, quer dizer, field list, falei errado. Opa, camada, tá, que eu não defini aqui. Agora vai, tá. E daí a gente coloca aqui que a gente está querendo salvar nessa variável os fields dessa camada aqui que é BR municípios, né? E daí a gente, quando chamar essa variável, vai ter uma lista de objetos, field objects, que são objetos do ArcGIS, e cada um desses elementos representa um field aqui. Só que aqui a gente não consegue saber qual é qual, né? Então a gente pode consultar esse atributo pedindo o field name. Aqui a gente faz um loop, a gente vê aqui um por um, e aqui a gente pode fazer um loop pegando o name. Então, vamos botar aqui, ó, field. Ó, aqui a gente tem os campos, daí se a gente colocar ponto .name, a gente consegue verificar qual field que a gente está, qual field é cada elemento. Vocês podem ver que eles estão em ordem. E se a gente quiser, por exemplo, pegar só uma parte desses fields, só os últimos, só os primeiros dois, por exemplo, a gente pode, como é uma lista, a gente pode fazer aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Opa, pegar um slice. E tá, e que mais? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem também outros dados do campo, como por exemplo o comprimento, né? Então, para a gente consultar o comprimento, a gente utiliza esse argumento aqui quando a gente está consultando o elemento da lista. Se a gente quiser consultar de algum específico, a gente pode fazer aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber dessa lista aqui o elemento 2, que é o CDMOON. Eu quero saber o comprimento do elemento 2. Ó, 7, tá? E por aí vai. Beleza, a gente também pode consultar os índices. Opa, voltando aqui. Os índices. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver o notebook. Tá. Consultando os índices assim, com esse comando list indexes. Beleza? Feito. E tá, e daí como é que a gente pode manipular esses dados? Uma maneira que a gente tem de iterar por esses campos é isso que a gente fez. Mas se a gente quiser, por exemplo, ao invés de ficar iterando pelos campos, iterar pelas linhas, uma maneira que a gente tem de fazer isso é utilizar um cursor. Existem alguns tipos de cursor no ArcGIS. Tem esse Search cursor, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tem o Update cursor e tem o Insert cursor. Agora eu não lembro se é o Insert ou o Update, que é um pouco mais recente, que é dessas versões um pouco mais novas do ArcGIS. Eu acho que é o Insert. Mas então existem esses três cursores. O Insert ele serve basicamente para a gente adicionar dados aqui na nossa tabela de atributos através das linhas, criar linhas novas com conteúdos novos. O Update seria basicamente para fazer um update, fazer atualização dos dados já existentes. E o Search é para fazer buscas, tá? Às vezes a gente consegue fazer as mesmas operações com cursores diferentes, fazendo algumas adaptações. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o Search, que eu acho que é o mais básico e é o que é o mais usado, assim, tá? Até porque é o que a gente quer agora também é consultar esses dados. Então a gente vai salvar numa variável chamada cursor UPH. Ah, não, tá certo, é BR porque é os estados. Cursor BR.
um elemento aqui, um surge cursor, um arcpy.surge cursor da nossa camada, né, que é o BR Municípios 2020. E daí a gente vai iterar pelas linhas, tá? Se a gente iterar pelas linhas e colocar aqui uma camada específica, por exemplo, cd moon, e a gente der um run aqui, ele vai printar todos os códigos de todos os elementos que a gente tem aqui, tá? Aqui, no exemplo que eu queria dar para vocês, eu salvei dentro de uma variável f essa string aqui, que representa o nome do município. Então, se a gente colocar aqui o f em vez dessa string, ele vai me dar todos os municípios que tem no shape, os 5.570. Tá? Tranquilo, né? Eu acho que a gente pode testar, eu não lembro agora se era assim, a gente pode pegar e criar uma lista para consultar mais de um. Peraí, cdmoon, vírgula, sigla UF, por exemplo. Deixa eu ver se era assim, já não lembro. Ah, não era assim. Ah, não, acho que tem que ir um por um, porque tem que... Bom, assim não vai dar. Depois eu vejo como é que a gente faz para consultar. Ah, tá, teria que pegar aqui e colocar um outro print aqui com outro dado, por exemplo. Porque esse get value ele pega o dado de apenas uma coluna. Então, se a gente quiser, por exemplo, printar o código e embaixo do código o nome, a gente pode fazer assim, ó. A gente consegue consultar, tá? E daí tem uma série de comandos que a gente pode fazer com esses cursores. Mas agora a gente vai deixar isso aqui por enquanto em standby. Isso aqui depois a gente usa mais para frente. Mas agora a gente vai ver algumas operações espaciais, tá? Primeiro a gente vai ver as mais simples, a de seleção por atributo e de seleção por localização. A seleção por atributo e por localização acho que são os tipos de seleção mais comuns assim que a gente tem que as que a gente mais usa assim no dia a dia, né, enquanto profissionais de geoprocessamento. Então, basicamente como é que a gente faz essas seleções? A gente puxa esse submódulo aqui do ArcPy, que é o Management, para pegar essa função aqui, Select Layer by Attribute, e daí a gente coloca aqui a camada que a gente quer trabalhar, a gente coloca o tipo de seleção, que pode ser uma seleção nova, uma seleção sobre uma seleção, a gente pode adicionar um item novo a uma seleção que já existe, enfim, tem vários tipos. E daí aqui a gente coloca em SQL a operação em si. Eu quero selecionar a sigla UF que for igual a SC, que é a sigla do estado de Santa Catarina. E esse none aqui é quando eu quero inverter a seleção ou não. Eu já mostro isso aqui para vocês. Mas se a gente pegar, vou fechar aqui por enquanto, e colocar isso aqui, ó, e der um Enter, Ctrl Enter, ele seleciona todos os municípios do estado de Santa Catarina, né, que tem sigla SC igual a SC. E esse invert aqui, quando eu coloco invert em vez de none, ele basicamente ele inverte a operação, é como se fosse um not lá do Python, daquelas estruturas que eu estava mostrando para vocês. Então, se eu apertar aqui agora Ctrl Enter, ele seleciona tudo que não for SC. Deu uma travadinha aqui, mas ele selecionou tudo. Ó, tá meio lento aqui porque é muito município, né? Mas ele selecionou tudo que não é SC. Vamos dar um clear aqui e vamos tocar a ficha. Agora
a gente vai pegar umas outras, umas outras camadas que a gente vai utilizar para mostrar para vocês a seleção por localização. Eu vou ver como é que eu vou passar para vocês isso aqui. Acho que dá para botar num Google Drive. Eu vou ver com o pessoal da organização direitinho. Mas eu criei aqui quatro shapefiles com pontos que a gente vai usar agora e também para o nosso exercício final. E eu coloquei nessa pasta entradas. São arquivos bem pequenos, assim, se juntar os quatro não dá 1 mega, eu acho. Então eu acho que eu vou ver qual que é a melhor maneira de passar para vocês. Mas são arquivos bem pequenos, eu acho que eu vou tentar colocar no Google Drive ou pedir para o pessoal da organização colocar. E daí depois eu peço para vocês colocarem aqui na pasta entradas junto com aqueles outros shapefiles que a gente colocou lá atrás, tá? E daí eu vou adicionar um deles aqui, que é o Flora. Vou adicionar assim mesmo, nem vou mostrar o add, porque vocês já viram, né? Não vou adicionar pelo add. Então tá, agora eu tenho aqui o shapefile de Flora, mas eu quero... Não, tá certo, eu tenho de Flora. E daí eu vou fazer uma seleção por localização. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou selecionar todos os municípios que interseccionarem com pelo menos algum desses pontos da camada flora, tá? Então eu tenho aqui vários pontos e eu vou pegar os municípios que interseccionam com esses pontos. Então vamos lá, vamos rodar. Eu tenho aqui dentro também do ArcPy.management o Select Layer by Location, coloco novamente aqui a camada dos municípios, o tipo de relação espacial que eu quero, de intersecção, tem uma série aqui de tipos de relações, assim. Então, depois vocês podem consultar na documentação, mas tem vários tipos. Então, depois disso, vou colocar aqui a flora, né, a camada da flora. Vou dizer que é uma nova seleção e esse aqui para não inverter. Tá? Então, vamos realizar essa seleção. E daí eu selecionei todos os municípios que interseccionam. Tá? Beleza. Tranquilo até aqui também, né? Ó. Depois vocês podem consultar esses relacionamentos espaciais. Acho que na documentação do ArcGIS tem muita bibliografia sobre isso, mas eu não vou me ater muito explicando isso aqui porque eu acho que não é a proposta do curso, né? E até porque eu posso deixar passar algum deles. Seguindo adiante, nós temos aqui também outra operação clássica, que é o buffer. Aqui a gente vai utilizar o arcpy.analysis.buffer para criar um buffer em cima dessa camada flora, um buffer de 100 metros, completo, round é o formato, quero que ele seja redondo, e ideia que tem outros parâmetros que eu preciso lembrar exatamente o que é cada um. Planner se a gente quer considerar o eixo Z ou não tenho certeza. Tem que consultar isso aqui. Mas basicamente a gente vai criar um buffer e vai sair um arquivo, uma layer na pasta do nosso projeto, Mapa Semana Gel. Mapa Semana Gel não, do Semana Gel aqui em cima. Então vamos lá, vamos gerar aqui. Ó, e daí a gente vê que a gente tem um buffer de 1000 metros, ou 100 metros, né? 1000 metros mesmo, em cada um desses pontos. Uma maneira de a gente verificar esses parâmetros, porque às vezes são vários parâmetros em várias operações e a gente não lembra tudo, né? Vou dar uma diquinha aqui para vocês. Se a gente vier aqui, ó, Python Window.
Se a gente jogar isso aqui, às vezes ele mostra pra gente os parâmetros, ó. Ó, aqui é o método, daí tem o planar, ah, sim, esse aqui ele preserva o formato, esse aqui ele altera o formato de acordo com o sistema de coordenadas. E daí esse outro parâmetro aqui é o buffer. Ó, tem a opção de fazer um dissolve ou não. Por exemplo, se tiverem dois buffers juntos, ele pode unir eles ou deixar esse limite aqui presente, tá? Daí aqui é o formato que eu falei. E esse aqui, esse aqui é o side type. Tá, daí aqui o tamanho. E aqui. Opa, e aqui. Aqui ele não está mostrando. Mas enfim, isso é uma maneira de vocês revisarem os parâmetros. Ó. Quando a gente joga aqui nessa janelinha, a gente consegue ver. Tá? Uma dica aí que fica para vocês, porque é muito difícil a gente lembrar todos os parâmetros de todas as ferramentas. Assim, então, isso vai acontecer. Feito então, pessoal. A gente fez agora a revisão. Revisão não, a gente aprendeu agora essas ferramentas aqui, essas operações. E agora nós vamos para o exercício final. Não vou mostrar aqui a resolução para vocês, mas basicamente a gente tem